Capítulo 15. Continuação. Logo depois, 1 mês e meio talvez, Isabel saiu de casa para se casar. Não me disse nada, nem se despediu. Uma tarde não voltou e mandou uma amiga me avisar que ficaria em casa da família dessa amiga. No dia seguinte, veio a mesma moça com um bilhete de Isabel pedindo consentimento para o casamento. Disse que não, sem ser na igreja não. Nesse mesmo dia ela se casou e à tarde a mãe da amiga veio me contar que recebera Isabel em sua casa porque não podia deixá-la na rua e mesmo sabendo que era contra minha vontade, fizeram o casamento. Do contrário, seria pior. Agradeci tudo que ela fez por minha filha e nem perguntei onde eles iam morar. A própria senhora me disse que iam ficar num apartamento pequeno perto da cidade e Isabel continuaria no emprego, pelo menos nos primeiros tempos. Procurou defender o rapaz, dizendo que parecia boa pessoa e gostava muito de Isabel. Agradeci outra vez e ela partiu. Quando me vi só, fiquei parada no meio da sala de jantar. Um turbilhão de pensamentos girando desordenados. O que acontecera? Então eu ia ficando sozinha? Só me restava Carlos, o Calucho, como chamávamos quando era pequeno. Como fora suceder isso? Será que alguém não viria também buscá-lo algum dia? O que seria de mim? E à noite, quando ele voltou, ficamos nós dois em silêncio, um na frente do outro, na pequena copa que durante anos e anos tinha reunido toda a família à hora do jantar. No verão, um dizia, abra as janelas, está fazendo calor. E no inverno, outro pedia, fecha a janela, está fazendo frio. E quantas estações assim se sucederam e eu ouvindo, abra a janela e fecha a janela, nessa pequena copa que ficava cheia quando todos estavam reunidos. Houve o tempo em que havia o Caçarola, o gato gordo e luzidio, que à hora do jantar ficava sempre debaixo da mesa, pedindo um pedaço de carne. De vez em quando, um dava alguma coisa, e quando o Caçarola, insistente, começava a arranhar a perna de algum, eu ouvia, Caçarola, não tenho muito para dar, vai esperar na cozinha. E mesmo nos dias em que a carne era pouca, porque não tínhamos dinheiro, sempre davam algum pedacinho ao gato. Essas cenas estavam gravadas na minha lembrança como se estivessem escritas. Nunca, nunca iria esquecê-las. Quando ainda eram pequenos e não tinham sido empolgados pelas paixões, como era diferente? Juntinhos à minha volta, tagarelando enquanto comiam e fazendo planos para o dia seguinte. Para eles, só existia um momento que passava, ou o dia seguinte. E agora? Todos espalhados e com um destino diferente. Não pensavam mais no dia seguinte. Pensavam num futuro desconhecido e longínquo. Olhei Carlos, também não jantou. Talvez pensamentos iguais passassem pela sua cabeça. Disse de súbito, a senhora não deve ficar triste, mamãe. Isabel vai se arrepender. Mesmo que se arrependa, o que adianta? O mal está feito. O espinho que ela me cravou no peito nunca mais me deixará. Mas ela vai voltar. Mesmo que volte, nunca poderei esquecer. Pensa que não dói, filho? Nunca pensei que minha única filha fosse se casar assim, em casa alheia e contra nossa vontade. Como devem ser felizes as mães que casam suas filhas aprovando os casamentos? Quantas vezes sonhei com o vestido de noiva que havia de fazer para ela? Ficamos novamente em silêncio na triste pequena copa. Uma inexprimível agonia se apoderou de mim. Estava cada dia mais velha e mais só. O relógio bateu as horas na sala de jantar. Até as badaladas nessa noite pareciam melancólicas ou faziam um eco esquisito no silêncio da casa. Já não havia mais movimento. Tudo quieto e calmo. As vozes alegres de outrora não repercutiam mais entre aquelas paredes. O vai-vem, o bater das portas, o barulho da água correndo no lavatório da copa quando lavavam as mãos. O até logo, mamãe, os sinais de vida, enfim, de todos aqueles anos haviam morrido. Parece que a morte rondava. Só a morte é assim silenciosa. Só ela traz essa quietude longa e profunda. Carlos levantou-se e ligou o rádio. Ouvimos o doce mistério da vida, tocado por órgão. Ficamos ouvindo em silêncio. Depois
Carlos desligou e me disse que muitas vezes, depois das refeições, sentia uma dorzinha no estômago. Fui fazer um chá que ele tomou antes de dormir. Foi para o quarto e se fechou. Ouvi baterem de leve na porta da rua. Era Dona Genu. Já sabia do casamento de Isabel porque eu tinha contado por cima do muro durante o dia. Veio então me confortar. Sentou-se ao meu lado, fungando e dizendo: que desgosto, filha única, Dona Lola. Eu me lembro tanto dela quando era pequenina. Parecia uma boneca, muito gorda, muito mimosa. Fazia covinhas quando ria. A senhora tanto fez por ela e agora se casa assim, sem sua licença, com o tal homem que a senhora não queria. Qual, Dona Lola, os filhos? Cada dia me desiludem mais. A Isabel, quem diria? A gente se sacrifica por eles. Dá tudo, faz o que pode, morre por eles e nada reconhecem, nada. Mundo errado, Dona Lola, mundo errado. Lembra do jeito que Isabel me chamava quando era pequena? A senhora tinha se mudado para cá há pouco tempo e ela era pequena. Podia ter uns 6 anos, não? Subia na goiabeira e gritava: Dona Genoveva, onde está Lili? Quero brincar com a Lili. Ela me chamava de Genoveva porque achava o nome engraçado. Eu me lembro tão bem, tão bonitinha, com as covinhas redondas. As lágrimas que eu tinha retido durante muito tempo correram pelas minhas faces e Dona Genu me abraçou, desajeitada, os braços muito gordos rodeando meus ombros, chorando também com grandes soluços. Chore, Dona Lola, chore que desabafa. A senhora também está chorando. Aconteceu alguma coisa? Ela respirou profundamente, enxugou o rosto e respondeu fungando: não. Falar a verdade, choro pelos meus também e pelas vezes que não tive tempo de chorar. É tanta coisa que acontece na vida da gente. Nem sempre se tem tempo de pensar. Mas hoje, vendo a senhora tão triste, lembrei de tudo que tem acontecido na minha família e me deu vontade de chorar também. É como diz o povo: desgraça pouco é bobagem. Ficamos um pouco mais calmas. Depois eu repeti: Isabel me cravou um espinho no peito, Dona Genu, e esse espinho nunca mais sairá, tenho certeza. E quantos espinhos a senhora pensa que eu tenho, Dona Lola? A senhora queixa de um, e eu? Olha o casamento da Joca, quase morri. Depois, quando o filhinho da Leonor morreu, lembra? A Leonor se abraçava comigo e gritava: mamãe, eu morro. É uma dor que eu não aguento, mamãe. Me acuda, pelo amor de Deus. Aquilo é que foi sofrimento. E como eu queria bem aquela criança. Só me chamava de vozinha. E custou a Leonor serenar. Foi uma vida para ela esquecer aquele filho. Agora é o casamento dessa última que está encrencado. Dizem que o moço é direito, mas não resolve nada. Vivem os dois para baixo e para cima, sempre sozinhos. Eu já disse, qualquer dia há um barulho. Aí não venha para o meu lado que é pior. Tudo isso são espinhos. Dona Lola, minha vida está cheia deles. Cheinha. Paramos de falar e ouvimos o relógio bater as horas. Ela se levantou para sair, dizendo que os pobres precisam levantar cedo para aguentar o repuxo. E só levanta cedo quem dorme cedo. Foi embora e fiquei só de novo. Então, vagarosamente, fui fechar a casa, ouvindo as vozes dos meus filhos nos meus ouvidos. Não. Eles não me haviam abandonado, como eu pensara. Estavam todos comigo, todos. O riso, a voz, o modo de falar de cada um estavam guardados no meu coração. O tempo podia passar, o relógio marcar as horas inexoráveis e cruéis, as noites sucederem os dias, as estações passarem uma por uma. Tudo podia se extinguir e morrer, mas a lembrança de cada um viveria comigo até a morte, inextinguivelmente. Nos dias que se seguiram, Carlos continuou a se queixar de uma dorzinha no estômago, muito longe, muito funda. O médico que o examinou disse que era um princípio de úlcera e que, com dieta e regime, ficaria bom. Lembrei dos espinhos de Dona Genu. Eu também estava ficando cheia deles.
Carlos começou o tratamento e logo se sentiu melhor. No meio do ano, num dia de julho muito frio e escuro, tive uma grande encomenda de doces. Levantei de madrugada e trabalhei sem cessar até 2 horas da tarde. Comi então alguma coisa ali mesmo de pé, quando ouvi alguém vir entrando. Pensei que era Dona Genu ou uma das filhas que viesse com algum recado. Inclinei-me para ver as Silvia's Cake que estavam no forno assando. De repente, ouvi uma voz forte atrás de mim. Alô, Dona Lola, como vai? Olhei imediatamente e pensei. Creio que estou ficando louca, pois estou ouvindo a voz do meu filho que está longe, lá pela América do Norte. E voltei devagar a cabeça para a porta da cozinha. Meu coração deu um soco no peito. Alfredo estava no vão da porta, olhando para mim e rindo com alegria. Caímos então nos braços um do outro. Ri para disfarçar a vontade de chorar. Depois senti as pernas tão bambas que precisei sentar-me. Alfredo sentou-se no banquinho ao meu lado e começou a contar as façanhas da viagem e da vida que levara. Mas eu não ouvia o que ele contava. Ouvia, mas não compreendia. A surpresa tinha sido demasiada. Não tirava os olhos do filho que estivera ausente tanto tempo e parecia um sonho vê-lo ali de novo, ao meu lado, falando e rindo. Então, devagar, muito devagarinho, segurei-lhe as 2 mãos, acariciei-as. Eram fortes e grossas. Depois, apalpei-lhe os braços e o rosto, muito de leve, aquele rosto tão querido que eu não via há tanto tempo. Então chorei dizendo, ai, meu filhinho, que felicidade! Alfredo pôs as 2 mãos sobre meus ombros e procurou rir. Ora, mamãe, o que é isso? Está chorando? E chorou também, um choro triste e sentido. Percebi de repente um cheiro de queimado e corri abrir o forno. As Sílvias estavam torradas. Ele me auxiliou então a tirar os tabuleiros do forno e rimos juntos enquanto atirávamos fora a massa queimada. Disse depois a Alfredo, vá falando enquanto eu trabalho, e fiz tudo de novo. À noite, Carlos levou um susto. Então o filho pródigo voltou? Ele respondeu, apenas por 2 dias. O navio segue viagem na quinta-feira. Perguntei, então vai voltar, filho? Por que não fica conosco? Ele tirou um cachimbo do bolso, bateu na palma da mão, encheu de fumo e acendeu dizendo, um bom marinheiro precisa gostar do cachimbo, e voltou-se para mim. Tenho de voltar, mamãe. Estou engajado na Marinha Americana e tenho viajado muito. Gosto que a senhora não imagina. E assoprou uma grande fumarada para cima. Nessa noite, Carlos Alfredo e eu conversamos longamente. Carlos dizia, afinal não estivemos juntos depois da sua façanha aqui. Mentiu para nós que era socialista, hein? É pior que isso, comunista. Alfredo riu. Ora, você ainda volta no assunto? O que tem com isso, rapaz? Sou maior e faço o que entendo, não dou satisfações. Fez uma pausa e perguntou. Perturba você que eu seja isto ou aquilo? Estou tirando sua paz? Estou arrancando você do seu bom sono burguês? Carlos apertou os lábios com desprezo. Prefiro meu sono burguês, prefiro morrer burguês. Tudo a viver de terra em terra, pregando um credo errado, perseguido pela polícia. Um dia você há de compreender que o ideal que procura não está onde pensa, está na vida burguesa que levamos. Alfredo tirou o cachimbo da boca e deu uma gargalhada. Deus me livre viver sentado o dia inteiro na frente de uma mesa, lidando com papéis, escrevendo, tendo hora certa para almoçar, para jantar, para ir para casa. Não nasci para viver assim, isso me sufoca. Nasci para lutar, para mudar de ambiente, para semear ideias, para fazer castelos no ar. Talvez. Fez uma pausa e tornou a falar. Prefiro os castelos no ar, que desmoronem um dia, mas não levarei vida parada como água podre. Gosto da água corrente. Falei. Alfredo, que pena você gostar dessa vida que eu não compreendo. Podíamos ser tão felizes aqui, uma vida calma. Podia-se arranjar um bom emprego, não é, Carlos? Que bom se você quisesse, meu filho. Havíamos de ser tão felizes.
Não acha que a felicidade está na paz dessa vida caseira e pacata? Ir para o emprego, voltar, conversar com um amigo, ir ao cinema, ter tudo equilibrado, consciência tranquila, depois casar, criar os filhos da mesma forma como criei vocês. Tudo quieto e bom. Lutar para quê, filho? Gosta de viajar, diversidades? Economize. Um dia poderá viajar sossegado, mas não assim, como marinheiro. São castelos no ar, como disse Carlos. Gosto da vida de marinheiro, gosto das minhas ideias e nunca serei rico. Não posso levar a vida que a senhora quer. Está no meu sangue, não posso tirar. Algum dos meus antepassados foi lutador, com certeza. Tornou a encher o cachimbo devagar. Carlos falou: acaba um dia na mão da polícia, ou então com uma bala nas costas, assim como acabam os lutadores. Alfredo sacudiu os ombros com displicência. Que seja assim. Não será você, serei eu. Falei. Você me abandona então, Alfredo? Não volta mais? Ele me olhou com um olhar enigmático. Não abandono a senhora. Voltarei sempre que puder. Eu estou aqui. Mas não me peça para ficar para sempre. Não posso. Carlos perguntou com ironia. Vai pregar pelo mundo suas ideias comunistas? Quanto vai ganhar? Não vou para ganhar. Vou por um ideal. E sorriu. Burguês só pensa no dinheiro. Quanto vai ganhar? Tem graça. Carlos estendeu as pernas e colocou-as sobre a cadeira da frente. E murmurou calmamente. Como é bom ser burguês. Fizeram uma pausa. E Carlos continuou. Você nasceu com tendências revolucionárias. É um eterno revoltado contra dominadores e a propriedade. Em todas as idades tem havido a classe dominante, tem havido o rico e o pobre. Como pode igualar a humanidade? Não está vendo que é uma utopia? Um problema insolúvel? Alfredo reagiu protestando. Como insolúvel? E a Rússia? E os próprios países socialistas? Você não sabe o que está falando. E você sabe o que se passa na Rússia? Já esteve lá? Já viu de perto essa organização? É tudo deficiente, é incerto, é desequilíbrio. Não sabe que os dominadores da Rússia atual são tão autocratas como os velhos imperadores? Meu Deus, como você está errado! Alfredo bateu o cachimbo na palma da mão. Escute, Carlos, estamos muito distanciados um do outro e nunca nos compreenderemos. Você não entende minha teoria, não compreende o que sinto. Tenho amigos pobres e inteligentes, tão inteligentes que sofrem porque não têm o que gostariam de ter. Bons livros, meios para estudar, boa música. Eles não têm meios para alcançar esses livros, essa música. E eu acho que o mundo está errado porque os que têm tudo isso não dão o mínimo valor. Até desprezam muitas vezes a arte porque não estão na altura de compreendê-la. É isso que me revolta, me sufoca, ver essa desigualdade, essa indiferença dos ricos que têm tudo e não se importam com os pobres que não têm nada. Não falo dos bens materiais, boas roupas, automóvel, casa, boa mesa, dinheiro. Não, eu falo da vida espiritual, proporcionar os meios para os rapazes pobres que lutam e dão duro para ganhar uma miséria, terem um pouco de vida do espírito, poderem se desenvolver e se instruírem. Eles querem, mas não podem, e sofrem a vida toda. Carlos se levantou e começou a passear de um lado para o outro. E você pensa que, com as suas teorias, consegue endireitar o que está errado? Aí é que está o maior erro. Estou vendo que muita coisa não está certa, mas não somos nós, pobre humanidade, que vamos consertar. O erro vem de longe. Essas teorias marxistas são velhas como o mundo e o que tem o mundo conseguido até agora. Revoluções para depois voltar ao mesmo ponto. Desista, Alfredo. Desista enquanto é tempo. O que pretende vivendo metido dentro do comunismo? Tem aspirações? Não, não pretendo nada. Então é comunista assim como podia ser padre ou vender verduras? Por bonito? Não, por vocação. Está convencido de que está no caminho certo? Não estou convencido de nada, Carlos. Já disse que gosto disso e ninguém me tira. É inútil discutir. Levantou-se também e foi bater o cachimbo na beira da janela.
Carlos sentou-se e ficou imóvel, em silêncio. Olhei Alfredo. Sorriu para mim, como quando era criança e queria conseguir alguma coisa. Vi que seus dentes já não eram belos. Havia 1 ou 2 escuros na frente e faltava outro, que quebrara na briga. Tudo mostrava que sua vida tinha sido áspera. Estava queimado, roupas velhas, mãos muito grossas, mas era bonito assim mesmo, muito bonito. Os cabelos alourados, um pouco revolto, os olhos castanhos e brilhantes, alto e forte. Ficou impassível quando contei mais tarde do noivado de Julinho e do casamento de Isabel. Ficava minutos sem dizer nada, os olhos perdidos em recordações. Perguntei por que não tinha roupas melhores. Aquela estava suja e gasta. Disse que o dinheiro não era muito, a vida era dura, mas gostava daquilo. Se quisessem que mudasse de vida, tirariam o ar que respirava. Precisava haver sempre lugares novos, paisagens múltiplas e paixões. Só assim era feliz. Ficar a vida inteira na mesma casa, na mesma rua, na mesma cidade, sufocava. Levava na alma o sabor da aventura, do perigo, do desconhecido. Disse que um marinheiro tinha que gostar da bebida, do jogo e da briga. Senão, não era marinheiro. E ele gostava disso tudo. Falava com voz forte e dava grandes risadas. Carlos perguntou bem mais tarde. Então nada mudará a sua resolução? Nada. Carlos sacudiu a cabeça. Está bem. Desejo felicidades e que encontre seu ideal sem tropeços e sem desilusões. Alfredo sorriu, como fazia sempre ao ouvir palavras irônicas. Carlos recolheu-se ao quarto e comecei a fechar a casa, auxiliada por Alfredo. No dia seguinte, fui à Caixa Econômica, terei as minguadas economias que estava guardando para arrumar meus dentes e dei a ele para comprar roupa e calçado. Despediu-se de Carlos na hora do almoço e às 4 horas me abraçou, despedindo-se também. Pedi que desse sempre notícias. Prometeu. Contou no último instante que iria muito longe. Não sabia quando voltaria. Perguntei. Europa? Levantou os braços para cima. Mais longe, mais longe. África? Levantou mais os braços. Mais longe ainda. Então no fim do mundo? Talvez, mamãe. Vou à Austrália, China, nem sei onde, por aí. Mostrou o espaço diante de nós e sorriu. Perguntei. Mas se você é marinheiro, não é comunista, é? Retrucou rindo. Não vamos falar nisso agora, mamãe. Está na hora. Adeus. Tornei a perguntar. Não será saudades da sua terra, da sua gente? Sempre num meio estranho, sempre entre gente estranha, falando outras línguas. Não vai ter saudades? E se ficar doente, filho? Por que hei de ficar doente? E se ficar, ou saro ou morro. Isso em qualquer parte. A palavra saudade está riscada do meu vocabulário há muito tempo. É uma palavra imprópria para esta geração, imprópria para os homens fortes, e eu sou um homem forte, mamãe. Sou homem do mar. Sorriu novamente. Depois tirou o cachimbo do bolso, o saquinho de fumo do outro bolso e lentamente começou a encher o cachimbo. Observei-o. Seria esse o filho que eu tinha criado? Seria mesmo meu filho? O filho que eu havia amamentado e acalentado? Esse homem forte, louro e grande que estava na minha frente, falando uma linguagem esquisita, com ideias esquisitas. Não era meu filho, não podia ser. O meu era bom, simples, amoroso, cheio de carinhos para a mãe velha. Era aquele que trazia presentinhos e me abraçava sorrindo, dizendo, Dona Lola. Era meu filhinho, muito amado, e sua imagem estava gravada no meu coração. Era o que me pedia conselhos e me dizia quando era pequenino, Mãezinha, quando eu for grande, a senhora vai morar comigo. E quando era moço, dizia, Mamãe, quando eu for rico, a senhora virá morar comigo no palacete e terá um automóvel grande com chofer preto, o Benedito. Que tal, Dona Lola? Não, esse não era meu filho. Esse trazia cicatrizes de briga no rosto. Faltavam-lhe os belos dentes.
Esse bebia, jogava, fumava cachimbo e dizia que não conhecia a saudade. Não era meu filho. O meu estava no coração. Era o filhinho louro que me abraçava sorrindo e me queria bem. Era aquele que não podia viver sem mim e me pedia dinheiro todos os dias. Era um que sabia pedir e sabia sorrir ternamente. O sorriso desse homem grande que estava na minha frente era um sorriso amargo, forçado, torcido. Um sorriso desiludido das pessoas que já viveram muito e muito sofreram. Tanto podia ser um sorriso como uma contração. Eu tinha me enganado quando pensara que ele havia sorrido como quando era criança. Não. O ideal podia arrastar o homem grande para longe de mim, porque o pequenino ficaria sempre. Nunca me abandonaria. Senti uns braços fortes sobre meus ombros e o cheiro da fumaça do cachimbo encher a sala toda. Uma voz grossa me disse: "Então eu vou, mamãe. Adeus." Apertou-me com força, olhou meu rosto um instante e foi embora, sem olhar para trás, gingando o corpo como uns homens do mar, dando passos largos e firmes. Pressenti que nunca mais o veria e gritei: "Escreva sempre, Alfredo!" Sem se voltar, ele levantou um braço num gesto de aquiescência e, passando pelo jardinzinho, alcançou a calçada sem fechar o portão. Gritei de novo: "Não vá, meu filho! Volte, Alfredo! Meu filhinho!" Mas ele não me ouviu. Estava longe. Dei uns passos e, sentando-me na velha cadeira de balanço da sala de jantar, ouvi o relógio bater 5 horas. Fiquei então imóvel, ouvindo apenas o leve tic-tac, enquanto foi se fazendo escuro à minha volta, e percebi que já era noite. Não me levantei para acender as luzes. Para quê? Tudo era escuro e sombrio na minha vida, e não era a luz que iria clarear minha solidão. Mais tarde, percebi os passos de Carlos e sua voz dizendo: "Que é isso, mamãe? No escuro?" E acendeu a luz. Perguntou: "O filho pródigo foi de novo?" "Foi." Ele passou a mão pela testa lentamente. "Alfredo foi sempre um camarada esquisito. Lembra, mamãe? Desde pequeno foi diferente dos outros. Papai dizia que ele tinha o coração fechado. Lembra?" "Lembro." Perguntei se ele queria jantar. Disse que não. Ia jantar na cidade com um amigo. Ele me olhou interrogatoriamente. Por que não vai ao cinema?" "Convide a dona